Então já Congelou iniciada. também. Nossa. Hã? Congelou ou não? Não, já estamos gravando agora. O Sérgio é a voz da minha consciência, ele me lembra que tem que gravar. Então agradecemos a Jesus pela sua constante presença em todas as criaturas da Terra, desde que esse mundo é mundo. Agradecemos a Maria, a Mãe da Humanidade, pelo seu carinho, sua devoção por todos nós, seus filhos, por adoção. A nossos mentores e nossos guias espirituais, pelo amparo, pela inspiração de todas as horas, desejosos que possamos seguir pelo melhor caminho. E às vezes, o melhor caminho é o das pedras. Temos ainda a necessidade de pisar espinhos, de sofrer agulhadas, mas eles nos sustentam nessas horas, pois sabem que tudo isso nos deixa fortes para os embates futuros e fortes também ficamos quando entendemos os porquês da vida através do estudo que devemos sempre buscar essa luz do Consolador prometido. Que reunidos aqui então possamos mais aproveitarmos esses instantes energizando nossas almas para a nossa reeducação espiritual. Que assim seja. Assim seja. A gente parou aqui nessa trecho aqui, pessoal, mas como eu sempre gosto de voltar para trás para pegar um gancho, né? A gente fica. Interessante que aqui antes o Hermínio de Manuel Filomeno de Miranda, ele estava falando a respeito daqueles que pensam que a morte é o repouso em paz, né? Que É, há, como ele diz, há movimento em toda parte. Aí é a vida que segue. Depois achei interessante a forma como ele cita a morte aqui, que ele diz, ó, sucumbindo ante o fenômeno biológico da desintegração molecular. E ele diz que alguns grupos, né, religiosos, inclusive, tiram conclusões ingênuas do céu, do inferno, da alma no paraíso, porque são acostumados ao conceito antropomórfico de Deus, esquecendo-se de aprofundar-lhe a grandeza, né? O conceito antropomórfico é aquele de Deus como uma figura humana. E aí ele continua, então, nas reflexões deles, que naquela comunidade a ação era a mola mestra a vibrar com dinamismo em toda parte. Né? Nós não nascemos para a ociosidade, né, pessoal? Nós nascemos para isso aqui, ó. O espírito está sempre trabalhando. A ação, ó, era a mola mestra a vibrar com dinamismo em toda parte. Ou seja, nós temos que estar aqui trabalhando, nós temos que ser botar esse dinamismo em ação, evitar a ociosidade que às vezes até nos seduz. Ele continua ali, né, a continuação natural das realizações terrenas. Convidava-nos ao trabalho de autoaprimoramento. Quantas vezes a gente ouviu isso aqui na doutrina espírita, na casa espírita, os palestrantes, nos grupos de estudo, né? A nossa reforma íntima, trabalho do autoaprimoramento, da construção do bem em favor do próximo e de nós mesmos, sem que isso constituísse violência aos falsos créditos para a santificação.
É interessante que ele fala aqui, ó, construção do bem em favor do próximo e de nós mesmos. Por quê? Quando nós fazemos o bem para alguém, nós ficamos com créditos, né? Espiritual, né? Estamos, às vezes, naquele bem quitando um débito ou fazendo depósito na poupança, né, os bônus hora. Ele vai falar o sol que aquece a terra, incomparável, simplório, né? Para ver que é o mesmo sol, ó. Interessante, o mesmo sol que aquece a terra. Adiante eu marquei aqui sim, agora é um trecho bastante interessante, bastante longo, do Manuel Flamengo de Miranda. Constituída a cidade lá, né? De material específico, maleável à ação do pensamento. Esse é um dos que a doutrina espírita nos explica, né? Que o pensamento é para os espíritos o que as mãos são para os homens. Mas lembrando que nós ainda somos espíritos na carne, então nós temos essa capacidade de agir pelo pensamento. O pensamento é a vontade, né? Né? Ó, maleável à ação do pensamento, esse material específico, quase tudo se assemelhava a uma cidade terrestre aprimorada, sem os excessos de perturbação e tumulto, porém igualmente regida por leis e estatutos próprios. Ele estava falando lá atrás, né, sobre o céu, sobre o paraíso. Compreensivelmente, o céu de delícias no qual o trabalho é abominado, não deixa de ser monotonia, insensatez e cansaço. Da mesma maneira, o inferno, com as suas labaredas que ardem e queimam as carnes da alma, sem nunca as consumir, não resiste a qualquer indagação da lógica em torno do amor que nunca perdoa e sempre castiga com a eternidade o erro relativo que foi praticado. É um julgamento impróprio a respeito de Deus, nosso Pai. Porque que amor seria esse que nunca perdoa e castiga com a eternidade o erro relativo? Ele continua aqui, o espírito é legatário. Nós herdamos de nós mesmos. Legatário é aquele que recebe um legado, uma herança. Nós sabemos que nós herdamos de nós mesmos. O espírito é legatário de si mesmo, armazenando sempre as experiências e ascendendo de esfera em esfera, cada vez menos densa, até alcançar a erraticidade superior de constituição sublime. Olha o caminho da ascensão, né? A cada experiência nós armazenamos os conhecimentos, vamos ascendendo de mundo em mundo e os mundos vão sendo menos densos até que chegamos ao ponto de alcançar a erraticidade superior de uma constituição sublime. Vigem e estuam em todo lugar o movimento, o trabalho de solidariedade e socorro de reeducação. Aqui eu marquei, achei mais relevante, ó. Sempre, olha essa frase, pessoal, sempre existe solução. Sempre existem soluções para os dramas mais complexos e as desgraças mais tenebrosas. Olha essa frase, né? E realmente, né? Só que a construção da solução, às vezes, ela demanda muito tempo, né? E a gente está cada dia mais imediatista, né?
Mas essa frase, ó, tudo tem solução. A doutrina espírita nos trouxe uma solução para a morte, nos dizendo que ela não existe. Olha um exemplo, né? A gente até tinha um ditado que dizia, tudo tem solução, só a morte é que não tem. Tinha um ditado. Para nós espíritas, esse ditado perdeu a validade. Ó. E o Manuel Flamengo nos fala até há solução para os dramas mais complexos e para as desgraças mais tenebrosas. Não me podia furtar, portanto, ao mergulho na gratidão ao Criador e a Jesus, que nolo desvelara, cujo exemplo de dedicação e sacrifício infunde em milhões de vidas o desejo de servi-lo e distribuir misericórdia, compaixão e auxílio por amor. Então, aqui ele nos diz como nós devemos servir Jesus, né? E o Manuel Flamengo de Miranda já nos diz distribuir misericórdia, compaixão e auxiliar com amor, por amor às criaturas. Depois aqui ele vai falar, né? Momentos de júbilo, os minutos corriam rápido, enquanto aqueles de sofrimento apresentam-se lentos, intérminos, e às vezes isso aqui a gente pode perceber na vida da gente, quando a gente já acompanhou ou esteve, né, hospitalizado com uma doença longa, de difícil tratamento, parece que os dias são enormes, né? Não, as horas não passam, como ele fala ali, ó. Eu não marquei, mas é bem interessante esse parágrafo aqui. E ao mesmo tempo, quando a gente está numa festa, uma coisa parece que passa rapidinho, né? Bom, os momentos de júbilo parecem ser portadores de uma velocidade incomum, enquanto aqueles de sofrimento apresentam-se lentos e intérminos. Procurando sintonizar com a psicosfera reinante, aguardei a noite amiga para iniciar-me na ação socorrista, né, que eles estavam se preparando para uma nova missão. Aqui ele continua, após orar, sempre, né, orar para buscar se revitalizar, agradecendo ao Senhor as concessões que ele estava recebendo, que ele era objeto. E qual eram as concessões? É interessante que o Manuel Flamengo Miranda fala isso nas outras obras também, que a satisfação de estar na tarefa, né? Ele agradece que concessão ele tem, a concessão de ser objeto, de trabalhar, de estudar, de aprender. Então, por isso que acho que a gente tem que ter satisfação de estudar a doutrina espírita e satisfação também de trabalhar quando a casa espírita, a causa espírita, a causa de Jesus nos chama, né? A gente tem que ir com alegria. Aqui a gente vê em vários momentos ele sempre expressando essa alegria, como ele diz, de ser objeto útil, né? Está ali aprendendo e botando em prática os ensinamentos do Cristo. Então, às 22 horas, Alberto veio buscá-lo, conduziu até um recinto simples, onde já se encontravam alguns espíritos treinados nas excursões às zonas excruciantes e expungitivas das faixas inferiores. Dentre esses espíritos, Dr. Inácio Amorável Eurípides. Mas eu achei interessante aqui, ó, quando a gente às vezes fala na casa espírita, o trabalhador se lapidar, né? O trabalhador fazer curso, se interessar em aprender, porque ó, eles não iam descer nas zonas umbralinas levando indivíduos inexperientes, ó, espíritos treinados, ou seja, o operário apropriado para a tarefa, né? Ó, espíritos treinados nessas excursões, nessas regiões. E a gente vai ver depois, no andar desse capítulo, que eles vão enfrentar uma barra bem pesada. Uma região bem inóspita, onde há realmente de ter treinamento e experiência na tarefa, né? É um exemplo uma reunião mediúnica, botar um médium inexperiente
e sem estar assim alertado, educado, preparado para aquilo que ele com certeza se manifesta um irmão de uma categoria bastante inferior, aquele médium pode tremer nas bases, né, Lúcia? Mesmo dizer, não que ele esteja dando a comunicação, mas ele está presente no grupo no momento daquela comunicação. Né? E a gente vai ver aqui, ou numa obra do André Luiz, mas acho que aqui também vai ter essa alerta. Tem uma obra de André Luiz que eles descem a uma região umbralina e semelhante a que eles vão descer aqui, e o André Luiz começa a ficar com pena daqueles indivíduos que ele via, e acho que o Bezerra, alguém, diz a ele, não sei se foi o André Luiz, né, ou se foi o irmão Jacob, do outro livro, e o benfeitor adverte ele, eleve a sua vibração. Você quer ficar aqui com eles? Porque no que baixava a vibração, entrava na sintonia vibratória. E o benfeitor eleva a tua vibração. Tu quer ficar aqui com eles? Né? Então, tem que estar, se não tem experiência, tem que ser advertido, né? Monitorado. Todo mundo só vai ganhar experiência na tarefa. Né? Mas então, quando a pessoa é inexperiente, tem que monitorar, advertir, esclarecer, para que a pessoa não tremer nas bases, né? Não prejudicar a tarefa, o trabalho do grupo. E o trabalho deles, qual seria aqui, ó? Aqui o benfeitor que fala, Lúcia. Seu Ney, porque se ele baixa a vibração, ele é visto, né, muitas vezes, e é puxado, né, para junto desses irmãos. E daí prejudica a tarefa, né? E daí Sim, aqueles né? irmãos que estão em socorro têm que ajudar ele para ele não prejudicar a tarefa toda, né? E aqui, ó, aqui tem o benfeitor. Aqui se vocês leram esse trecho, eu queria ajuda, porque ele disse que aqui em cima estavam presentes dois líderes, digamos, treinados, Dr. Inácio e Eurípides. Mas ele diz que essa fala que nós temos aqui, eu não consegui identificar de quem era. Se era do Dr. Inácio ou do Eurípides. Eu acho que é do Eurípides, mas que normalmente eu boto o nomezinho aqui antes do parágrafo para a gente entender quem está falando, mas eu não tive certeza porque o Manuel Filomeno Miranda não identifica com clareza. Mas o benfeitor disse, desceremos em grupo a uma especial região terrestre de muito sofrimento espiritual, onde se homiciam, se escondem, né? Atormentados e atormentadores, em desesperação recíproca. Todos eles, porém, irmãos nossos, que se deixaram colher na rede das dissipações que se permitiram, sucumbindo ante o fascínio das obsessões e da desenfreada conduta das paixões tenebrosas. Hoje eu fiquei pensando nesse livro, né? Estava na rua, caminhando de tarde, pensando que esse livro, em determinados momentos, ele não nos motiva, quanto outros que a gente já estudou. Mas, ao mesmo tempo, eu lembrei que esse livro, ele é uma constante bula para o uso de uma medicação. E aí eu fiquei pensando, mas aonde está a medicação? A medicação é as minhas decisões. A medicação é as minhas iniciativas. Ele me adverte para que eu tome cuidado. E ao mesmo tempo que ele me adverte para que eu tome cuidado, ele me orienta para que eu analise as minhas decisões em todos os sentidos da minha vida, e especialmente advertido pela doutrina espírita, que a gente já tem um certo conhecimento. Então, esse livro aqui, eu entendi assim, é como se a gente estivesse lendo até agora, né? Uma bula de remédio. A bula de remédio. Né? É uma bula de remédio. Ele tem os efeitos colaterais,
ele tem as indicações. E aí eu perguntei para quem conversava comigo, tá, e onde está o remédio? O remédio está dentro de ti. Tu é teu remédio, né? É a bula para te orientar. E o remédio somos nós, né? Como a espiritualidade às vezes nos diz que nós somos o nosso maior médico, né? Então, esse livro ele é uma bula, orientações, efeitos colaterais, indicações, como usar a medicação. Por enquanto ele tá nos dizendo isso, né? Aí ele continua aqui, ó, não nos cabe. Que frase, olha, que frase, pessoal. E essa, eu enxergo as frases e eu levo o objetivo do livro, né? O objetivo do livro é ter carinho, ter consideração e respeito por aqueles que caem. É o objetivo desse livro. E ele fala aqui, ó, não nos cabe em momento algum julgar aqueles que se equivocaram, nem revidar as provocações dos seus sicários impenitentes e igualmente infelizes, na loucura que se permitem. A misericórdia de Deus estende-se a todos igualmente. No entanto, somente aqueles que começam a despertar para a realidade de si mesmos logram beneficiar-se, né? Porque quando a gente começa a se arrepender, e eu penso que só se arrepende aquele que reconhece que errou, quando dobra o joelho do orgulho, né? O orgulho dobra o joelho e aí a pessoa diz, puxa, eu errei. Então ele começa o processo de arrependimento. E nesse momento ele começa a ter o merecimento, que a gente vai ver adiante isso bem exemplificado. Então, o objetivo do livro é bem esse, né? Não julgar, né? Analisar por que aquela criatura tomou aquelas decisões infelizes. E como diz, a misericórdia de Deus está sempre presente. Seu Ney. Fala, Lúcia. Fala, amiga. O importante, olha aqui, ó, ontem na nossa casa, aqui no trabalho mediúnico, veio uma orientação do mentor espiritual, depois no final do trabalho, né? Essa mesma coisa, que não era para nós julgarmos nossos irmãos, fazer a caridade, ajudar sem julgamento de o que eles foram, o que fizeram, ou qual erro tiveram, que não era que o nosso pensamento fosse só de amor e de ajuda, de esclarecimento, sem julgamento daquilo que eles fizeram. Porque também até na reunião mediúnica, né? Por isso, eu sempre a conscientização do médium, que ele pode, num momento, quando ele pode expressar um pensamento equivocado ali na hora. Sim. Né? E esse pensamento é captado, né? E daí Fora. Se nós julgar aquele irmão com pensamento, nós já não estamos ajudando, né? A gente tem que pensar que ajudar sem se importar com o que ele fez ou deixou de fazer. Ajudar, caridade. Fazer o bem sem olhar a quem, né? Isso. Aí ele continua, o benfeitor, né? Todas as criaturas terrestres, espíritos reencarnados que são, possuem percepção mediúnica, que o futuro se encarregará de estudar com seriedade, a fim de ser utilizada com elevação, tornando-se um sentido a mais que será conquistado e pouco a pouco, lentamente, incorporando-se aos demais sensoriais, que é o sexto sentido, né? Que será? Já o nosso sexto sentido. O eminente codificador informou que a mediunidade radica-se no organismo, sendo, portanto, uma conquista do processo evolutivo para facilitar o crescimento do espírito,
que no corpo imprimiu essa função. Isso aqui é interessante. Quando a gente, lá no livro dos médiuns, fala que a mediunidade é uma capacidade orgânica, né? Digamos, no minha forma de pensar, ela já se processa no caso, lá na composição, né? Perispírito, corpo físico. É uma capacidade orgânica, como dizer assim, ó, radica-se no organismo. É uma conquista do processo evolutivo para o crescimento do espírito, que no corpo imprimiu essa função. Especialmente que eu penso, esses médiuns ostensivos, que tem vários tipos de mediunidade, inclusive, na mesma criatura, né? Aqueles que, no entanto, que são portadores dessa capacidade ostensiva. E olha que interessante quando ele fala, se comprometeram antes do berço. A mediunidade, lá no livro melhor, a capacidade orgânica desses médios ostensivos, antes do berço se comprometeram, ou seja, antes do renascimento, de vitalizá-la pelo exemplo de honradez e abnegação, quando se entregaram ao uso indevido das forças de que eram portadores, ataram-se a infelizes adversários pessoais, assim como do bem, que lutam milenarmente para a instalação da loucura no mundo. Ou seja, olha, há anos, né? Essa turma tenta implantar esse estado de caos, porque eles vivem no caos, eles amam o caos. Alguns deles que se rebelaram contra Jesus, por haver no corrente milênio, porque se revoltaram contra Jesus. Isso aqui a gente já estudou lá em todas as outras obras, lá no Perturbação Espiritual, né? No Amanhecer de uma Nova Era, também a gente já viu casos semelhantes. Por que esses indivíduos, irmãos nossos, se rebelaram contra Jesus? Porque no corrente milênio foram vítimas das injustiças e dos crimes hediondos praticados contra suas existências e as daqueles a quem amavam pelos falsos cristãos do período medieval, né? As cruzadas, a Inquisição. O que aconteceu com esses amigos? Transformaram-se em justiceiros e vingadores que pensam desafiar as soberanas leis da vida sem compreender que são utilizados na alucinação que se entregam pela justiça divina, que lhes permitem serem os braços que alcançam os delinquentes, que com eles sintonizam para despertarem após as dores extenuantes que lhes são impostas. Fala, Sérgio. É que na época da Inquisição eles usavam muito o nome de Jesus, né? Os que comandavam a Inquisição para aniquilar, para matar esses maus, que era considerado maus espíritos na época, né? Então eles usavam muito o nome de Jesus, por isso que muitos não gostam de Jesus. Sim, a gente viu, né, naquele livro Perturbação Espiritual, que ali tem toda a narrativa, né? Acho que foi o último livro que a gente viu, do Torquemada, né? Que era o religioso lá que era sedento na Inquisição e que os líderes da igreja deram carta branca para ele agir, não lembro se na Espanha ou em Portugal, só que ele
ele extrapolou na maldade, na violência, que ao ponto que os próprios líderes da igreja ficaram com medo daquilo que fizeram. A gente viu naquele livro o Perturbação Espiritual, né? E aqui vai falar justamente, lembrando que o que está em verde, é enxerto meu, né? Quem são esses que foram prejudicados? Ó? Os rabinos judeus. Rabino é um título usado para distinguir aquele que ensina. E os mulás muçulmanos, que é o vigário, mestre, o guardião em grande parte do mundo muçulmano. Mulá é o nome comumente dado aos clérigos islâmicos locais ou líderes das mesquitas. Ou seja, foram violentados, né, indivíduos na terra que praticavam em princípio o judaísmo e o islamismo. E esses indivíduos foram as vítimas preferidas durante o período da hedionda Inquisição, e aí transferiram o seu horror ao suave mestre, em nome de quem os seus algozes se apresentavam. Né? A gente não pode se inocentar disso aqui também, né? A gente não pode se inocentar. Nós, talvez, permanecem nessas províncias de aberrações e crueldade, distantes da esperança e da compaixão, que a gente viu também naquele livro muito gostoso, foi da gente ter estudado dele, o Perturbação Espiritual. A cidade dos justiceiros no mundo, nas regiões umbralinas, né, que o livro fala lá, o Perturbação Espiritual. Até eu trouxe aqui de volta, ó, do livro, ó, Perturbação Espiritual, para a gente entender. Aqui é um mulá que fala, ele era um obsessor que foi tratado nos grupos mediúnicos lá no livro Perturbação Espiritual. Olha o que o mulá diz. Hoje temos a ajuda lúcida e poderosa de organizações espirituais judias que se nos unem para vencer o falso Messias. Então, lembrando que o mulá, ele é da religião islâmica. Então, eles estão unidos fora da vida física, né? Esses que foram agredidos por nós, os religiosos, talvez lá do século XIV, século XV, século XVI. E ele continua no livro Perturbação Espiritual. Não há muito, quando da nossa decisão de acabar com o cristianismo, consideramos que muitas das denominações religiosas que o mantêm são extravagantes sem reservas morais para sobreviver por si mesmas, estando ameaçadas de autoextinção. Mas o que preocupa a eles? Os infiéis da terceira revelação, os espíritas, desejosos de manter na terra a ficção do reino da fraternidade. Despertaram-nos a atenção e passamos a visitá-los e vê-los, quão fracos e ferozes também são. Somos aficionados do escândalo, das acusações graves e infamações, para desmascarar essa croja de aproveitadores astutos que se encontra no poder momentâneo do movimento espírita. Sim, alguns de vós sois conhecidos nossos. Olha aqui quando eu me coloco. Quem diz o ditado, eu dou a cara a tapa. Alguns de vós sois conhecidos nossos, e estivestes naqueles dias de turbulência e de criminalidade, erguendo a adaga contra nós, dizimando-nos, enquanto fruíeis dos nossos haveres com a vossa sede de glória e prazer. Olha que ele diz, alguns de vós sois conhecidos nossos. E agora a gente recebe a luz da doutrina espírita. O cristianismo redivivo. O que é? O cristianismo na raiz. Na raiz, né? Ninguém é santo e não há santos. Assim a misericórdia de Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o cristianismo que a gente deve buscar, né? É, verdade.
Então, essa fala desse mulá aqui, ó, lá do livro Perturbação Espiritual, foi buscar, que ele se manifestou lá e foi assistido, né? Mas ele precisou de muitas reuniões, de ficar, digamos, sedado, adormecido um tempo, para que ele pudessem obter o despertamento dele. Continua aqui o benfeitor. Nossa atividade de logo mais terá lugar em nosso querido planeta, em região pantanosa, que a imaginação humana descreveria como infernal. Nosso objetivo é resgatar Ambrósio. Ó, e o Ambrósio já está nessa região, digamos, infernal, há quase 2 dezenas, há quase 20 anos. Olha o conselho para a equipe, para a comitiva, para a caravana. Guardaremos vigilância e oração em nossa vilegiatura espiritual. Faremos parte da caravana da nobre entidade que fora na terra a Rainha Santa de Isabel, a Rainha Isabel de Portugal, né, que a gente já comentou há um tempo atrás sobre ela, né, aqui nesse livro, e ela também é citada, e eu trouxe lá do outro livro. Há umas 2, 3 terça-feiras atrás a gente conversou sobre isso. Considerada santa, que se dedica a esse mistério há muitos anos como mensageira do amor, mantendo irrestrita confiança em Deus. E ela que vai liderar essa caravana. Tá? E aí eu passei aqui um trecho aqui. Aí então começa a se reunir a caravana. Vimos acercar-se então o grupo de trabalhadores, de novo, ó, trabalhadores especializados em libertação, magnética de espíritos aprisionados em regiões dolorosas sob o comando da nobre senhora, né? A nobre senhora que é a rainha Isabel, que foi rainha aqui da Terra, né? E ela, vestida com traje largo e simples, exteriorizava a suave claridade procedente do espírito, né? A irradiação dela, sem qualquer sinal exterior de grandeza. A santa da caridade trazia na mão direita um bordão de substância transparente, levemente azulada, enquanto a sua aura irradiava incomparável majestade. Em torno de 50 colaboradores, né, apresentavam-se equipados com redes delicadas e macas alvinitentes, alguns achotes apagados, e mais ou menos 10 enfermeiros encontravam-se a postos. Você observa, né? É legal a gente prestar atenção no tamanho da caravana, né? Mas ela tinha mais de 60, né? Tinha 65. Então, Tá? não esqueceu de contar nenhum, né, Sérgio? Tem aqui o Euripides, tem aquele outro ali, o Doutor Inácio, Inácio, Alberto, e mais gente. E tem também o do livro, como é que chama? Manuel, né? Manuel Filomeno de Miranda. É. Não, é o tamanho da equipe, né? Para manter a coesão da sintonia mental. Olhando de tarde, hoje eu estava pensando, mas tem mais de 60. Viu? Então, eles se aproximam da comandante, né, como está aqui, e ela com um sorriso indefinível, beleza, recebeu eles. O amor, olha essa frasezinha curtinha que eu achei escondida aqui. O amor irradia sentimentos que o verbo não pode traduzir. Olha que frase linda, né? O amor é um sentimento, né, que envolve as criaturas.
justamente esse amor de Jesus por todos nós, a humanidade, que nós não conseguimos definir esse amor dele. O amor de Deus pelas criaturas. E lembrando que a espiritualidade nos diz que esse amor de Deus é de uma forma muito simplória, pode ser comparado com o amor de mãe pelo filho, né? Mas é uma forma muito simplória, né? Mas é um amor que pode ser, que tem um pouco de identidade com esse amor sublimado, né? De Deus por todos nós, de Jesus, de Maria de Nazaré por todos nós. E a espiritualidade nos diz que, de uma forma até assim, uma comparação bem simples, né? Bem, uma proporção mínima que pode ser visto como esse amor da mãe pelos filhos. E essa frase, né, o amor irradia sentimentos que o verbo não consegue, nós não temos como nos expressar. Então aqui não haviam passado, já estavam a caminho, né? Ela também, aqui a entidade santificada, ó, fez uma prece para Jesus, pedindo a proteção, né? Para a caravana, para o grupo. Não haviam passado os 20 minutos, segundo os meus cálculos, sentimos as emanações deletérias da região enfermiça e sombria, onde nenhum sinal de vida se manifestava. E aqui eu fiquei pensando, aqueles que estão junto comigo no estudo do Livro dos Espíritos, né? Que lá a gente viu, quando foi perguntar se os espíritos viam como nós, nem todos, ou seja, precisavam da luz para ver. Um exemplo, aqui a gente vai ver que há espíritos aqui que veem e outros que não veem, com a mesma clareza, com a mesma proporção, né, visual. Então já sentiu as emanações deletérias da região, não notavam a presença de vida. Ao lado de pântanos pútridos, cavernas se abriam profundas em montanhas escuras que limitavam a área do baú dantesco. Eu trouxe alguma coisa para a gente conversar sobre Dante depois, ó. E o Dante Alighieri, né, que escreveu o escritor, né? Ele escreveu sobre o inferno, sobre o céu, sobre o purgatório. Eu trouxe alguma coisa para uma imagem para falar sobre ele depois. Fala, Sérgio. Uma coisa que me chamou a atenção, porque agora eu peguei a minha trincha, eu pintei com o livro, cara. E cada vez que eu pinto ele, eu chamo a atenção. Eu passando a trincha agora dele, hoje é tarde, né? Então, a hora das necessidades que sentiram, né? Antes de descermos o abismo terrestre, e porque todos nós encontrássemos em silêncio expectativa, a entidade santificada exorou proteção do médico divino para o mistério de amor, silenciando, avançou por todos nós, seguida na direção do querido planeta. Então, mesmo tendo toda essa preparação, essa parte que envolve a oração, prece, ainda tiveram que dar um pouco de silêncio para poder fazer mais uma manifestaçãozinha de pedidos, né, para santificar aquilo que eles iam fazer, né? E onde que fica a região de sofrimento que eles vão visitar? Na Terra, tá ali, né? Na direção do querido planeta. Né? Mas coisa gozada, assim, ó. Um dia eu estava fazendo um atendimento e a pessoa me disse assim, a médium, não, eu vou entrar numa zona umbralina,
tem uma racha numa pedra, eu vou ter que passar por ali, eu preciso de apoio, e eu preciso que os benfeitores também me ajudem. Não, pode tranquilo, pode ir. Aí depois que ela passou, que ela conseguiu, ela foi lá para salvar, buscar um espírito. E parece que eu imaginando aquilo ali, parece que eu estava enxergando aquela flecha da pedra, aquele lago onde tá, as águas onde estavam podrífico, como falou aqui, está podre, as águas sujas ali, onde se encontrava aqueles espíritos grunhindo, gritando, chega lá, e ela disse assim, eu vou ter que entrar aqui dentro. No que entrou ali dentro, ela conseguiu pegar o espírito para querer salvar o médico, né? E depois, não, mas não, para sair de lá, ela precisava entrar lá dentro, porque lá dentro teria a senha, e com esse espírito que ela ia buscar. Aí tinha a guarda, ela não conseguia sair, o médico. Foi uma briga, houve muita ajuda. E, vamos conseguir. A espiritualidade, os bons espíritos, estão tudo contigo, tudo trabalhando. Vamos. Fique firme. Quando ela conseguiu sair, ela ficou tonta e meio que caiu assim, ó. Depois foi se recuperando. Aí conseguiu entregar ao benfeitor o espírito. Mas ó, foi um trabalho assim, incrível. Que legal, né? Eu achei bem importante essa observação, né, do seu Sérgio, que sempre, né, a importância da oração, né, mesmo aqueles dentre que estão assim em um estágio tão evoluído, né, muito superior a nós, precisam recorrer à oração, né, para, né, atingir os propósitos, para fazer o trabalho de recuperação, de ajuda, né? Imagina nós, né? Quanto precisamos muito mais ainda da oração, né? Aí eu lembrei, cara, interessante, né? Tu ressaltou. Aí eu lembrei, Jesus se recolhia para orar, né? Para pedir que o Pai desse forças a ele. Olha só, quem somos nós para não fazer isso? Ele se recolhia para pedir que o Pai desse forças a ele. Né? Tanto que quando ele é preso no Monte das Oliveiras, ele repreende os apóstolos tinham dormido e ele estava orando. Né? A oração sempre é uma energização. Né? Aqui ele continua, então, não haviam passado 20 minutos, segundo os meus cálculos sentiu, né, o ambiente pesado ali, né, pântanos, cavernas que se abriam, e quando ele fala do Paul dantesco, ele usa o inferno de Dante, é considerado referência. Eu trouxe alguma coisa, até uma imagem ali depois. Reunimos-nos à borda do lamaçal, demos-nos conta da escuridão reinante, como se nuvens carregadas cobrissem a área, vez que outra, sacudida por trovões espocantes e relâmpagos velozes. Concomitantemente, o exalar da matéria em decomposição e os fogos fatos que eram percebidos falavam sem palavras sobre a zona morbífica em que nos adentrávamos. Meu povo, o que é fogo fato? É uma coisa que às vezes até é tirada como algo sobrenatural, mas é um fenômeno químico, físico que acontece aqui na Terra, né? E lá estava acontecendo. Por que ele fala ali que os fogos fatos eram percebidos? E o que é fogo fato? É um fenômeno que ocorre sobre a superfície de lagos, pântanos ou até mesmo em cemitérios. Olha, eu vi uma assombração, uma luz lá no cemitério. Quando um corpo orgânico entra em decomposição, ocorre uma liberação de gás metano. É o gás metano que pega fogo, explode. É como se fosse uma pluma explodindo assim,
sabe? Tem imagens na internet até. O fogo fato também é chamado de fogo tolo, ou no interior do Brasil, fogo corredor, boitatá ou João Galafoice. É uma luz azulada que pode ser avistada em pântanos, brejos, etc. É a liberação do gás metano, né? Os lixões liberam muito gás metano também. E esse gás metano, quando sai, digamos, ele explode. São X, momentâneo aquilo ali, sabe? Não fica queimando. Mas ele é... E por isso que ele compara ali, né? E transforma em gás carbono. É aqui, por isso que ele fala, e lá como era uma região de decomposição de matéria, não matéria orgânica, é claro, né? A matéria podre, né? Fruto dos pensamentos. Olha só, o pensamento produz essa matéria. E é uma matéria química. Porque aconteciam os fogos fatos. E se os fogos fatos são decomposição do gás metano, é a liberação do gás metano, né? Então, é interessante isso. E à medida, então, que eles se adaptavam ao ambiente hostil, perceberam as emanações carregadas que subiam do lodo, tornando sempre mais densas as nuvens que pairavam ameaçadoras, como se estivessem carregadas de tormentas incomuns prestes a desabar, frenéticas e destruidoras. O nosso pequeno grupo ficou entre os que carregavam as tochas e os padroeiros vigilantes, erguendo o bordão, né, que é uma espécie de bastão, a líder, né, a rainha Isabel, que derramava com esse bordão suave claridade, iniciou-se a marcha sobre o Tremedal. Os archotes foram acesos, que a gente viu lá atrás, quando ele fala que os archotes estavam apagados, agora então eles foram acesos, produziu uma luz branca, e eu achei interessante, era tão densa a atmosfera que a luz não se expandia, mas era o suficiente, porém, para iluminar o charco que borbulhava ameaçador. Acompanhando o Dr. Inácio, que ia nas pegadas deixar pelos visitantes, né, o Manuel Flamengo Miranda mantinha a mente em Jesus e os sentimentos adornados de compaixão. Nesse estado de alma, pude perceber que, momento a momento, na sombra das lamas agitadas, erguiam-se cabeças que clamavam por misericórdia e apoio, para logo afundarem no lodo asfixiante. O vozerio, as exclamações, os pedidos de socorro e as queixas misturavam-se às blasfêmias e recriminações que aumentavam à medida que nos adentrávamos pela furna aberta na rocha, por antigas correntes d'água que a tornava perigosa e escorregadia. Eu lembrei, pessoal, que lá naquele livro, Perturbação Espiritual, eles nos falam que aquela região que o livro estava tratando ali ficava no planeta Terra. Não ficava fora do espaço físico do planeta. Era no planeta, nas entranhas do planeta, numa região, digamos, abandonada do planeta, né? Sem vida humana naquela região do planeta Terra. Ele fala, fica na crosta do planeta. E aqui, mesma coisa, a impressão que eu tive, né? Quando ele fala que a água abriu uma furna na rocha por antigas correntes d'água. Né? Ele não situa, mas lá atrás diz que eles vieram em direção ao nosso querido planeta. Ele diz aqui, ó. Quando ele avançou na direção do querido planeta. Ó, o grupo, né? Vieram volitando, quando ele fala o fenômeno da volitação. Ele não situa, né? Mas podemos até, não é impossível considerarmos. Aqui então eu trouxe, pessoal, o inferno
É a primeira parte da Divina Comédia, a obra de Dante Alighieri, e as outras duas partes é o Purgatório e o Paraíso. Porque eu achei essa imagem aqui, olha o que a gente viu ali, ó, que é a narrativa do livro. O pântano, cabeças que se erguiam. E aqui está essas figuras que estão aqui em cima, é Dante Alighieri e Virgílio. Ó. A viagem de Dante Alighieri, de Dante, é uma alegoria através do que é essencialmente o conceito medieval de inferno, guiada pelo poeta Virgílio. No poema, o inferno é descrito, isso aqui é interessante, quem quiser pesquisar na internet, porque o inferno, a região, vamos usar o termo nosso, umbralina, ela é descrita por Dante Alighieri como 9 círculos. Círculos. Que André Luiz fala, né? 9 círculos. Eu até tenho, podia ter esquecido de pegar a imagem. Aqui, ó. 9 círculos concêntricos. E o André Luiz fala isso também, né? Tem o planeta e os círculos na volta do planeta. E o Dante Alighieri fala, e ele vai falar também que há círculos desses dele que ficam nas entranhas do planeta. E detalhe, isso foi escrito, ó, o inferno escrito 9 círculos, sofrimento localizados dentro da Terra. Foi escrito no início do século XIV, né? Século XIV. 1400 e um pedacinho. E aqui é a imagem que eu peguei na internet, que, supostamente dessa narrativa de Dante Alighieri. E eu achei interessante que tem a ver com a narrativa daqui desse livro. E não sei se vocês lembram, quem viu aquele filme Amor Além da Vida, eu ia até pegar uma imagem, mas não deu tempo. No filme Amor Além da Vida tem um trecho que eles vão navegando numa espécie de um barco e um homem vai remando. Ele, o artista, agora me foge o nome, o personagem, e essas cabeças surgiam daquele lodaçal. A imagem do filme é muito significativa. Aquelas cabeças iam surgindo naquele lodaçal e o barco ia navegando por ali. No filme Amor Além da Vida. E no filme Nosso Lar, que a continuação que vem por aí, vai ter uma cena bem semelhante, quase essa que a gente está enxergando aqui, ó. Sabe? Eles já filmaram a cena. Mas esses espíritos são atraídos para aí, né? São Hã? atraídos para esses espíritos. Exclamação Sim, pelos malfeitores, pelos espíritos. Então aqui, ó, sem nenhuma palavra, conseguia captar o pensamento. Olha que interessante, quando eu lembrei do lance que pediram, eu não tenho certeza se foi o André Luiz ou o irmão Jacob, que ele elevasse o pensamento. E aqui também, ó, sem nenhuma palavra, ele conseguiu captar o pensamento do Dr. Ferreira, que pedia que ele ânimo, ó, infundindo ânimo e silenciando-me as inquietações que começavam a assaltar-me. Olha que interessante. Aí eu lembrei da passagem lá do outro livro. Acho que vamos parar aqui, né, nessa imagem. Já deu o nosso horário. Eu, para mim, parece que passa tão rápido. Nesse estado da alma, nós paramos? Apesar de sem nenhuma palavra que ele conseguia captar o... Vamos parar Sem aqui, nenhuma né? palavra, Tá né? certo. Tá. Isso, Nossa, Sérgio, sem nenhuma palavra, vamos parar aqui. Tá bom, obrigado. sem nenhuma palavra. Não precisa nem falar mais agora. Certinho. Eu só ia perguntar, vou fazer um comentário, assim, né? Posso? Sem nenhuma palavra. Deve? Assim, todos os livros, né, que a gente lê, todos esses, tipo André Luiz, esse o Manuel Filomeno, né, sempre são semelhantes, né, às circunstâncias, né, de salvamento, né, de locais, assim, a importância da atitude mental, né, de elevação espiritual, sempre, né, são iguais, né. Isso que me chama a atenção. Pior que é bem verdade, né? Só mudam os personagens.
O método é o mesmo, né? É o método, né? Exato, exato. É o método, né? E é o que também a gente fala no movimento espírita, o método, né? O Kardec fala muito do método, né? Então tá, povo. Vamos encerrar, né? Vamos fazer nossa prece. Vamos agradecer por havermos nascido, parabenizar as mães que estão aqui presentes. Ainda não é a hora da prece. A prece eu vou pedir para o Fernando fazer depois, que ele já está. Mas parabenizar nossas irmãs aí que são mães, né? Estou eu aqui. Pelo... Obrigado. É. Obrigada. E eu quero parabenizar os pais que aqui estão, que também nós somos um pouquinho mães. Às vezes, não as mães tão atentas, tão dedicadas, mas em algum momento da nossa vida a gente teve um lapso de maternidade, né? E que a gente continue ter esse olhar pela vida aí. Então, eu pedi para o nosso irmão Fernando fazer a prece para nós. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, depois desse estudo, que abre nossa mente para nos conduzir ao caminho do bem do qual nos propomos, com a persistência em seus ensinamentos, em seu legado que nos deixou. Abençoados sejam todos. Que neste final de semana também vão lembrar de suas mães, mas que lembrem todos os dias, da qual já estão no plano espiritual. Abençoados sejam todas as mães que estão no plano físico, criando seus filhos, edificando-os para o bem. Inspiramos através de nossos pensamentos para que todos alcancem mães e filhos objetivos. Que Nossa Mãe Maria Santíssima, seu amor, derrame sobre todos seus fluidos para renovarem seus sentimentos sob sua luz. Assim agradecemos por mais essa noite e que a luz divina esteja com nós, hoje e todos os dias. Que assim seja.